Boa noite, queridos! Chegou o grande dia da gente crescer em sabedoria. Sejam todos bem-vindos, os primeiros estão chegando aqui. Maria, minha irmã querida, seja bem-vinda. Laura, Lu, Juliana, Lari, Lia tá sempre por aqui. Todas bem-vindas. Jane. Legal, gente. Muito bom ter vocês aqui. Silvana, Lígia, boa noite. Cristina. E aí, estão falando de onde? Eu, graças a Deus, estou em casa, em Fortaleza. Contei pra vocês nos stories o susto que eu tive anteontem. Estava viajando, estava em Ribeirão Preto, na conferência de mulheres. E a Carminha, minha irmã, seja bem-vinda. E tinha que estar de volta aqui para o nosso compromisso hoje e a companhia aérea mudou a minha passagem e eu estaria, segundo a companhia aérea, voando nesse momento e ia chegar só meia-noite aqui em casa, mas pela graça de Deus a gente conseguiu mudar a passagem e eu cheguei ontem, na verdade ontem para hoje, meia-noite. E estou aqui com vocês, né? Porque esse é um compromisso que a gente tinha agendado há um tempão, que a gente vem conversando sobre isso. E eu tinha que estar aqui. Graças a Deus o Senhor permitiu isso. Yolanda, boa noite. Pessoal de Canoas, Rio Grande do Sul, terra querida. Natal, adoro Natal também. Suzana, Brusque, Santa Catarina. Nova Russa, Ceará. Que joia, Ribeirão Preto, saí daí ontem, graças a Deus. Cruz no Ceará, Franca, São Paulo, animada para aprender, que legal, eu também estou muito animada para a gente crescer juntas. E eu sou Larissa Ferraro, muita gente nova, sempre tem muita gente nova chegando por aqui, graças a Deus. Eu sou conselheira bíblica, eu sou professora, eu sou palestrante, eu sou escritora. Eu tenho 2 livros cristãos publicados, o Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam, e o Comer para a Glória de Deus. Esses são os 2 cristãos publicados. Já vou contar para vocês que vai vir o livro Mulher Sábia Edifica. Já fechei com a editora, graças a Deus, tenho só terminar de escrever o conteúdo, mas vem esse livro também. Eu estou apaixonada por esse assunto da sabedoria para as mulheres, sabedoria para o casamento. Pela graça do Senhor, meu casamento já vem crescendo ao longo dos anos, mas esse tempo que eu passei agora com vocês meditando na sabedoria de Provérbios tem abençoado muito a minha própria vida. Eu espero que tenha abençoado de vocês. Eu sei que tem abençoado a de vocês também, porque vocês têm me dado muitos feedbacks positivos. E aí eu decidi transformar esse conteúdo também em um livro. Mas isso, à medida que as coisas forem acontecendo, eu vou contando para vocês, tá? Eu trabalho há cerca de 23 anos com comportamento humano. Antes de me converter, era focado nas teorias humanistas e quando o Senhor me salvou, eu conheci a palavra dele, eu passei a trabalhar com comportamento humano a partir das escrituras sagradas, a Bíblia. E tudo que eu falo aqui é baseado na Bíblia. O que eu escrevi nos meus livros também é baseado na Bíblia, o que eu falo nos meus cursos, tudo baseado na palavra de Deus, tá certo? Eu não nasci em um lar cristão. Eu me converti há 14 anos, quando eu tinha 31 anos, e na época eu já vivia junto com o meu marido. Nós não viemos de um lar cristão, de lares cristãos, nos conhecemos na faculdade, fomos logo morar juntos, e depois de 7 anos que nós morávamos juntos, o Senhor nos resgatou, nos salvou, nós oficializamos o casamento. Na verdade, meu marido se converteu antes, e depois que a gente oficializou o casamento, depois de 2 anos, nós tivemos uma super crise, inclusive com um pensamento de divórcio, tudo isso. E foi nessa ocasião que o Senhor me salvou, mostrou quem eu era, mostrou meu pecado, me transformou completamente e transformou também o nosso casamento. Ele me salvou e tudo mudou. E desde então, Ele vem trabalhando as nossas vidas, nos dando crescimento. E o que eu tenho aprendido ao longo desses anos, nós temos 23 anos de casados, e o que nós temos aprendido ao longo desse tempo que o Senhor tem trabalhado na nossa vida, eu procuro ensinar, não só aqui no Instagram, mas em tudo que eu faço para vocês, ok? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que contar para vocês.
nós temos estudado ao longo do mês de setembro o livro de Provérbios. Eu lancei um desafio para vocês da gente ler um capítulo por dia do livro de Provérbios e escolher um trecho e aplicar no casamento. Nós temos feito isso e todos os dias eu venho colocando uma pequena meditação aqui do que a gente está aprendendo. Nos últimos dias não coloquei, estava viajando, mas a gente vai já retomar. É porque essa semana e a outra nós teremos muitas lives especiais. Aí a gente deu esse intervalinho e aí eu vou voltar e vou colocar esses trechos restantes de Provérbios. Falta, se não me engano, do 27 até o 31 pra gente concluir. Tem sido um tempo de muito aprendizado. E hoje nós vamos meditar no que Provérbios 14:1 nos ensina, que é o seguinte, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher tola destrói a sua casa com as suas próprias mãos. E aí, pra gente começar, eu já vou pedir pra você apertar o coraçãozinho, dê o seu like, dê o seu coraçãozinho, chama as irmãs, divulga essa live, chama as irmãs para participarem. É um conteúdo que todas nós precisamos. Então, se você dá o seu coraçãozinho, o Instagram começa a mostrar para mais pessoas, porque ele entende que é um conteúdo que é bom. E aí ele começa a mostrar e outras pessoas vão se juntar a nós para aprender mais sobre sabedoria. Então, eu vou te lembrar disso de vez em quando, enquanto a gente estiver falando aqui, eu vou lembrar de você apertar aí o coraçãozinho, tá? Por que falar de sabedoria? Porque simplesmente nós precisamos. Dois pecadores vivendo embaixo de um teto nunca vai ser uma situação fácil, nunca. Sempre nós teremos sempre problemas, não tem como fugir disso. Por isso nós precisamos da sabedoria do alto. Quando a gente fala de marido e esposa, cada um vem de um contexto de vida, cada um vem de uma família de origem, que tinha determinados costumes, que morava em determinado lugar, que acreditava em determinadas coisas. Quando juntam os dois, o potencial para conflitos é muito grande, por isso nós precisamos de sabedoria. Outra razão é porque Deus nos confiou a administração, a responsabilidade pelo cuidado com o nosso lar. Nós somos as gestoras do nosso lar e nós temos essa capacidade ou de edificar, de promover ou de destruir com as nossas próprias mãos. Então nós precisamos da sabedoria do alto, que vem das Escrituras. Nós vamos começar olhando aqui duas passagens. E aí é legal se você tem a sua Bíblia aí, que você acompanha, então vai anotando as passagens que nós vamos conversar aqui. Nós vamos começar vendo duas passagens que falam especificamente da mulher no cuidado com o lar, tá? Dentro desse trecho a gente vai observar esse cuidado com o lar. Primeiro, o trecho de Provérbios 31. E nós vamos falar muito aqui de Provérbios porque é a partir do livro de Provérbios que a gente vai falar da sabedoria ou da tolice. Da tolice, depois eu vou contar como é que vai ser. Mas vamos hoje focar na sabedoria. Provérbios 31, eu vou ler do 10 ao 12, depois eu vou pular para o 15, o 21 e depois do 27 ao 29. Diz assim a palavra de Deus. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. É ainda noite e ela já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. E aí, o que nós estamos vendo aqui, tá? Primeiro, Provérbios 31, onde está essa descrição da mulher virtuosa, é o fechamento do livro de Provérbios, tá? O livro de Provérbios é um livro de sabedoria que aponta a diferença entre o caminho do tolo e o caminho do sábio. Então, ao longo de todo o livro de Provérbios, nós vamos estar sempre ali nos deparando com esse contraste. O sábio faz isso, o tolo faz aquilo. A mulher relatada nesse capítulo, no capítulo 31, ela é como se fosse um modelo de mulher. Um modelo que os homens deveriam buscar numa mulher essas características.
Na verdade, é como se essa mulher de Provérbios 31, ela reunisse toda a sabedoria que é ensinada ao longo do livro de Provérbios. Então, o livro fecha com essa personificação da sabedoria, que seria a mulher virtuosa, tá? Então, ela é esse referencial de mulher. O que nós vemos nessa mulher? Algumas coisas. Primeiro, ela é valiosa e rara. Não é em qualquer lugar que se encontra, por isso ela é valiosa. Ela é confiável e íntegra. O que ela fala é o que ela vive, isso é integridade. Ela é uma mulher extremamente trabalhadora e dedicada. Ela cuida de vários aspectos da sua casa, do seu lar. Um deles é a alimentação da sua família, tá? Vai falar nesse trecho. Ela não é preguiçosa de jeito nenhum, pelo contrário. Ela lidera outras mulheres, administra bem as suas finanças, ela é forte e saudável, ela é generosa, ela planeja o cuidado da sua família, ela se veste com elegância, não se preocupa de forma pecaminosa, é sábia, inteligente, ensina o que é bom, é boa dona de casa e ela é temente ao Senhor. Já já a gente vai focar um pouco mais nisso aqui, tá? Perceba que essa mulher virtuosa, se você for ler ali o Provérbios 31, de 10 a 31, não é, presta bem atenção nisso, não é uma lista de coisas que nós devemos fazer para sermos virtuosas. Não é isso. Na verdade, é uma descrição do caráter de uma mulher que teme a Deus. É um conjunto de características da mulher sábia, a mulher que teme a Deus. Então, esse foi Provérbios 31. Outro texto que vai falar sobre a nossa relação com o nosso lar, de edificar ou destruir, é o texto de Tito 2, dos versos 3 ao verso 5, que diz assim a palavra de Deus. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar marido, os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E talvez você já tenha percebido algumas coisas que são semelhantes em Provérbios e aqui em Tito, coisas que tem nos dois textos. Então, esse texto também nos aponta para um conjunto de características que formam o caráter da mulher que segue a Cristo, a mulher sábia. O texto ele aponta para a necessidade que existe de nós ensinarmos a sabedoria de geração para geração. Ou seja, as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens a sabedoria. É parte da sabedoria e da maturidade o ensinar o que é bom, repassar esse conhecimento do que é bom. Então, as mulheres, segundo esse texto aqui, as mulheres maduras, elas deveriam ser sábias. E essa sabedoria é caracterizada pelos seguintes pontos, de maneira específica. Primeiro, conduta reverente, o que é o contrário da irreverência ou da rebeldia. O que é conduta reverente? É uma conduta, o comportamento de quem sabe que vai prestar contas. Então, a mulher sábia, ela tem essa conduta de quem presta contas. O que ela faz porque ela sabe que Deus está vendo. Aquela velha história, Deus está vendo. E ela tem essa consciência, então ela vive conforme essa verdade que Deus está vendo. Segundo, a mulher sábia aqui, ela não é caluniadora. E essa palavra, gente, caluniadora, Provérbios fala muito sobre a comunicação. Então, a gente já começa a entender que uma mulher sábia, ela tem que estar atenta à sua comunicação. É um ponto muito importante. A palavra caluniadora, aqui, no original, ela significa a palavra diabolos. Vocês sabem o que é isso? Diabolos é ter uma comunicação diabólica, como se fosse o diabo falando. E aí o que a Bíblia está dizendo pra gente, mulheres, não sejam como o diabo,
Não falem com o diabo. Isso é coisa de mulher tola. A mulher sábia, ela não é caluniadora. Ela não tem comunicação desse jeito. Então, o que seria isso? Não fofocar, não mentir, não fazer comentários maliciosos, não usar de ironia para machucar muitas vezes, tá? Isso é comunicação diabos, perversa. E a mulher sábia não faz isso. A mulher tola faz, a sábia não. A mulher sábia não é escravizada a muito vinho, mas ela também não é escravizada a nenhuma outra coisa. Ela não é uma mulher entorpecida. E muitas vezes nós somos entorpecidas, não é nem por bebidas alcoólicas, nem por substâncias, mas é pelas coisas do mundo. Entorpecidas pela vaidade, entorpecidas por redes sociais, entorpecidas pelo consumismo. Mas o contrário disso, a mulher sábia, ela é cheia do Espírito Santo. E essa mulher também, ela é mestra do bem. Ela ensina o que é bom. A mulher sábia que edifica, ensina o que é bom. Então essas mulheres, com essa sabedoria, as mulheres maduras, sábias, deveriam ensinar as mulheres mais jovens a quê? A serem sábias também. E o que essas mulheres deveriam ensinar de acordo com esse trecho? Amar o marido como uma prioridade. Aqui a gente tem uma lista e em primeiro lugar está amar o marido. Em segundo lugar, amar os seus filhos, a serem sensatas, ou seja, ter uma mente saudável, equilibrada, não ser dominada pelos seus próprios desejos, ser pura, ou seja, livre de sensualidade, ser boa dona de casa, bondosa, alguém que é amigável, que é amável, e sujeita ao próprio marido, sujeita à liderança do marido. Para quê, Tito vai dizer? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, essas são as características da mulher sábia que deveria ensinar e o que ela deveria ensinar para as mulheres mais jovens. Então, nós como mulheres, minhas irmãs, nós temos essa capacidade, tanto de promover o nosso lar, de colocar todas essas coisas em prática, quanto também temos a capacidade de agir o contrário disso. E o contrário disso certamente nos torna mulheres tolas, quando nós fazemos o contrário disso. Nós somos criadas para trazer essa harmonia, essa alegria para o nosso lar, para embelezar o nosso lar. Eu, há um tempo atrás, fiz uma live com o pastor Samuel Vitalino e eu achei muito legal o que ele falou, que o homem e a mulher no casamento é como se fosse assim, o homem ele seria a estrutura da casa, as paredes, o teto, o chão, os fundamentos, a parte forte, robusta, que sustenta, e a mulher seria como se fosse a decoração, os móveis, a mulher em beleza. Ela faz da casa um lar, ela faz da casa um lugar agradável, um lugar onde o seu marido quer estar. E para que o seu marido queira estar na sua casa, você precisa agir com sabedoria, baseada nessas coisas que a gente tem falado, certo? E aí eu já vou te lembrar mais uma vez de dar o seu coraçãozinho aí para o Instagram mostrar que nós estamos em live para mais pessoas. Lembra aí, isso mesmo, quem já está apertando o coraçãozinho, coloca aí, dá o coraçãozinho para a gente aparecer para mais pessoas. Continuando aqui, tá? A Bíblia fala de algumas mulheres específicas que foram sábias nos seus lares. E aí, olha que legal. Elas foram sábias mesmo diante da tolice dos seus maridos. E nós vimos isso. Nós falamos sobre isso em um dos dias que a gente meditou sobre sabedoria, sobre quando o marido é tolo. E aí, se nós vimos isso, se o seu marido é tolo e você decide ser tola porque ele é um marido tolo, isso é bom. Será que isso é bom? Isso traz alguma vantagem para você? De jeito nenhum, minha irmã. Se o seu marido é tolo, você precisa ser sábia. Quando você se iguala ao seu marido, se o seu marido ele for grosseiro, se ele se irritar, e aí você faz a mesma coisa, você vai se tornar tola como ele.
Então você precisa, diante da tolice do seu marido, expor a tolice dele com a sua sabedoria. Não queira ser tola, não queira ser tola, não destrua o seu lar. Você é responsável pela sua parte, não pela parte dele. Faça a sua parte, tá? Então vamos olhar aqui, uma dessas mulheres que agiu com sabedoria, mesmo diante da tolice do marido, foi Sara. Abraão foi tolo em algumas situações, aliás, em muitas situações. E a tolice dele chegou a expor Sara a perigos. Por exemplo, quando ele disse que ele era irmão dela, pediu para ela mentir, olha, fala que você é minha irmã. E aí talvez você esteja pensando, mas ela era minha irmã de Abraão. Tá, mas quando ele fala isso, ele não fala com o objetivo de explicar a árvore genealógica. Não, ele está falando porque ele quer livrar a pele dele, então ele joga Sara. Mas Sara, ela agiu com sabedoria, mesmo diante da tolice do seu marido. Nós temos esse relato em 1 Pedro. Pedro vai escrever sobre essas características de sabedoria de Sara. Olha só, 1 Pedro 3, de 1 a 6. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa sábia. Claro que uma esposa tola não vai ganhar o seu marido, por exemplo, né? Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças do cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, Sara chamou Abraão de Senhor. E isso, gente, não significa que ela andava atrás dele falando sim, senhor, tá? Não significa isso. Não significa isso. Sara, ela é descrita como uma mulher sábia por conta das seguintes características. Primeiro, sujeição ao seu marido. Ela se colocava debaixo da autoridade dele para ser protegida. Abraão falhou, não falhou na proteção? Ele não jogou ela e falou, fala que você é minha esposa ou minha irmã? Ele não protegeu ela. Só que o que aconteceu quando Sara se colocou embaixo da proteção de Abraão e Abraão falhou? Deus veio e protegeu Sara. Deus colocou a mão. Minha irmã, tem alguém que é muito superior ao seu marido e é você. Não tenha medo, porque se você tiver em obediência e seu marido falhar, Deus vem e protege você. Não tema. Ela se sujeitou ao seu marido. Ela teve uma boa conduta a ponto de influenciar, não é o que Pedro está dizendo aqui, que a esposa sábia, ela tem boa conduta e ela influencia. E aí ele usa o exemplo de Sara. Ela teve um comportamento, honesto, honestidade, falar a verdade. Perdão, gente. Ela teve um comportamento de temor do Senhor. Ela tinha uma beleza, a Bíblia diz que Sara era muito bela, mas aqui Pedro está se referindo a Sara e falando da sua beleza interior, que era muito maior do que a beleza exterior. Também Sara tinha mansidão, tranquilidade, porque ela descansava na soberania do Senhor, mesmo quando seu marido estava falhando. Ela esperava em Deus, ela não tinha esperança na força do próprio braço, a esperança dela não era no marido dela. Olha só, a nossa esperança não é no nosso marido é falho mesmo. Você não vai ter um marido perfeito, a esperança é no Senhor. Então, como Sara esperava no Senhor, ela praticava o bem e não temia perturbação alguma. Ela não tinha medo dos problemas, porque a confiança dela estava no Senhor. Então, a Bíblia nos diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor.
Então, o nosso primeiro passo em direção à sabedoria é o temor ao Senhor. Isso é importante, isso é muito importante. Em todos os textos que nós vimos até agora, falando da mulher sábia, nós vimos o temor do Senhor. Nós vemos isso em Sara, nós vemos isso em Provérbios, nós vemos isso no texto de Tito, nós vemos isso ao longo, na verdade, de toda a Escritura. De todas as características do caráter de Sara, o primeiro no coração dela era o temor ao Senhor. Isso levava a todos os outros comportamentos. E aí, eu quero trazer uma ideia aqui para vocês. É o TDAH da mulher sábia. Que louco, né? Mas vocês sabiam que toda mulher sábia tem TDAH? E eu vou te dizer o que é o TDAH. T, temor do Senhor. D, dependência do Senhor. A, amor pelo Senhor. E H, humildade diante do Senhor. Esse é o TDAH da mulher sábia. Então vamos destrinchar. Se você está achando que o conteúdo é legal, lembra de dar o seu coraçãozinho, dar o seu like. Essa live vai ficar salva por um tempo. Então eu vou te pedir, quando terminar a live, compartilha no grupo das mulheres da sua igreja, porque todas nós precisamos crescer em sabedoria, tá? Então vamos ver o TDAH. Primeiro, temor do Senhor. Outros trechos de Provérbios falam sobre o temor do Senhor. Primeiro, no capítulo 1, no verso 7, a Bíblia diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, desprezar a sabedoria e o ensino do temor do Senhor, isso é tolice. Isso nos faz mulheres que destroem a sua própria casa com as mãos, tá? Provérbios 8:13 diz assim, como se fosse a própria sabedoria falando: eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Odiar o mal. Você odeia o mal? Você odeia o seu próprio pecado? Eu sei que você odeia o pecado do seu marido, isso é óbvio, isso é claro, né? Isso eu sei por conta de várias mensagens que vocês me mandam. Mas você odeia o seu próprio pecado? Isso é importante. A sabedoria, o temor do Senhor é odiar o mal. Então, voltando para o texto, a sabedoria falando: eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Mais uma vez, nós voltamos para a comunicação. Então, sabedoria e comunicação caminham juntas. A mulher sábia, ela tem na sua língua a instrução do bem. Ela fala o que promove, o que edifica. Ela não usa sua boca para destruir. Lembra do diabolos? Diabolos é comunicação de mulher tola. Tá? Então, voltando aqui. Esse foi o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. E isso significa odiar o mal, odiar o caminho errado. O que é o mal? Quem define o que é o mal? Deus define o que é o mal. O caminho contrário ao caminho que Deus manda é o caminho mau. E esse caminho mau é o caminho do tolo. O caminho bom, que é o caminho do que Deus manda, é o caminho da sabedoria. Então, foi o primeiro T, né? TDAH da mulher sábia. O D, que é a dependência do Senhor. Provérbios 2, de 2 a 6, diz assim: se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, quem é que nos dá a sabedoria?
A sabedoria não é algo que a gente adquire através de livros, de ler mais, de estudar mais. Claro que estudar a palavra do Senhor é parte desse processo, mas quem dá a sabedoria é Deus. É o que a gente está lendo aqui. Deus dá a sabedoria. Da boca de Deus, ou seja, das palavras de Deus, vem o conhecimento e a inteligência. No Novo Testamento, Tiago vai reforçar essa ideia. Tiago 1,5 diz: se, porém, alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela será concedida. Minha irmã, você está precisando de sabedoria? E você deve estar, porque eu preciso, todos nós precisamos. Peça ao Senhor. Ore por sabedoria. Não perca a sua vida orando para que Deus mude o seu marido. Em vez disso, peça que Deus te dê a sabedoria para lidar com o seu marido. Isso é muito mais útil. Isso nós temos aqui. A Bíblia diz que o que a gente pede conforme a vontade de Deus, Ele vai nos dar. Experimente pedir sabedoria e veja como Deus vai te dar essa sabedoria que você precisa. Então já foi o T, já foi o D. Agora vamos para o A, do TDAH da mulher sábia. Amor pelo Senhor. Provérbios 9 e 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Então, conhecer. E esse termo conhecer na Bíblia, ele é usado tanto para o conhecimento intelectual, saber sobre algo, mas a Bíblia também usa esse termo conhecer para falar do relacionamento íntimo de um casal. Quando um marido conhece a sua esposa, ele se relaciona intimamente com ela, e a Bíblia usa esse termo conhecer. Então, quando a Bíblia nos manda conhecer o Senhor, ela está nos orientando a termos esse relacionamento de amor profundo com o nosso Deus. Esse conhecer, de ter intimidade com Deus. E a mulher sábia, ela tem isso com o Senhor. Esse conhecer, ela tem esse desejo de conhecer mais e mais o Senhor, porque ela ama o Senhor. O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, ele escreveu assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Então, que nós possamos crescer nesse relacionamento íntimo com o Senhor, conhecer Ele profundamente. Isso vai nos dar sabedoria. T, D, A, agora vai o H. Humildade diante do Senhor. Nós vimos o trecho de Provérbios 8:13, a gente vai ler aqui de novo, e nós vemos as coisas que o Senhor odeia. O Senhor odeia o caminho mau, Ele odeia a arrogância, a soberba, ou seja, o orgulho, o fato de eu me exaltar, de eu buscar a glória para mim mesma. Deus odeia isso. Porque só Ele merece glória. Só Ele tem que receber a glória, não nós. Por isso que Ele odeia a soberba, a arrogância, o orgulho. Então, Provérbios 8:13, nós já lemos, mas eu vou ler de novo. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho do conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então, humildade é o H da mulher sábia que teme ao Senhor. Ainda Tiago, a gente vê esse paralelo. Tiago seria um livro de sabedoria do Novo Testamento, e ele vai fazer muita referência ao livro de Provérbios. Tiago, capítulo 4, no verso 6, diz: por isso, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Deus odeia a arrogância, mas Ele concede graça aos humildes. Quando nós somos humildes no nosso casamento, quando nós deixamos Deus
no lugar dele, aonde ele merece, recebendo todo o louvor, toda a glória, nós estamos sendo sábias, humildes diante do Senhor. E aí, gostaram do TDAH da mulher sábia? Então pode contar para todo mundo que mulher sábia tem TDAH. Então, resumindo, mais uma vez, o TDAH da mulher sábia. T, temor do Senhor. D, dependência do Senhor. A, amor pelo Senhor. E H, humildade diante do Senhor. O TDAH da mulher sábia. E aí, diante de tudo isso, como que nós podemos crescer nesse TDAH? Como é que a gente pode desenvolver isso? Isso não é algo que acontece da noite para o dia. É embaixo de muita oração, pedindo para o Senhor, porque quem concede é Ele. E nós precisamos estudar a palavra dEle. Nós não vimos que é da boca do Senhor que sai o conhecimento, o entendimento, a sabedoria? Então, por isso, eu quero contar para vocês e dizer que nós estamos oficialmente com as inscrições abertas a partir de agora do curso online Esposa Segundo o Coração de Deus, tá? Então, nós falamos aqui de sabedoria, falamos o que é a sabedoria, quais são os pontos que nós precisamos, e para nós desenvolvermos essa sabedoria no nosso casamento, nós precisamos caminhar na palavra de Deus. Por isso eu criei o curso online Esposa Segundo o Coração de Deus. O que tem nesse curso? Ele é um curso completo de 29 aulas, são mais de 10 horas de conteúdo totalmente baseado nas escrituras sagradas, ou seja, na Bíblia. Vocês tiveram aqui uma pincelada de algumas coisas, mas o conteúdo total eu vou passar aqui rapidamente para vocês verem, tá? São 5 módulos. O primeiro módulo são os fundamentos para um casamento que glorifica a Deus. O que tem nesse módulo? Você vai aprender o que é o coração, você vai aprender que tipo de esposa você é, você vai fazer uma avaliação, você vai entender a história bíblica, criação, queda e redenção, como ela se relaciona com o casamento. Você vai entender por que é preciso nascer de novo para aprender tudo isso. Você vai aprender a sua nova identidade em Cristo, quem é que você se torna depois que Cristo te salva. Você vai ter o entendimento do que é ser segundo o coração de Deus, né, essa esposa. Aí no módulo 2, são as características da esposa segundo o coração de Deus. Primeiro, como tornar-se uma auxiliadora para o seu marido. Segundo, o que é e o que não é a submissão bíblica. Terceiro, as consequências da submissão e da insubmissão. Quarto, as características da mulher virtuosa. Aí o terceiro módulo, você vai aprender como vencer os principais desafios do casamento. Então, primeiro, quando o seu marido peca, como é que você vai lidar com isso? Segundo, meu marido se envolveu com pornografia, o que eu faço? Você vai aprender. Terceiro, problemas de comunicação, o que são, como a gente lida. Quarto, conflitos financeiros. Quinto e sexto, aulas sobre perdão. Tudo que a Bíblia ensina sobre perdão e você precisa saber para ser sábia no seu casamento. Quarto módulo, olha o tanto de conteúdo que tem, gente. Eu falei para vocês, são mais de 10 horas de aula. Quarto, glorificando a Deus com o marido que não obedece a palavra. Então você vai aprender o que Deus espera de você quando o seu marido não obedece a palavra. Segundo, como identificar um marido abusivo. Terceiro, como lidar com um marido abusivo. Quarto, as permissões bíblicas para o divórcio. Quinto, expectativas e contentamento no casamento. Aí o quinto e último módulo, glorificando a Deus no tornar-se uma só carne. O que tem nesse módulo? A triste situação do diabo ser o professor hoje em dia, quando a gente fala sobre sexo. Segundo, desejo sexual feminino e masculino e a iniciativa da mulher. Terceira aula, qual o alvo da intimidade sexual? Quarta, entre 4 paredes vale tudo? Quinta, como a pornografia acaba com o seu casamento? Sexta aula, a esposa de Cântico dos Cânticos. Então você vai entender o que é o livro de Cântico dos Cânticos, vai entender quem é essa esposa.
E sétimo, as lições da esposa de Cântico dos Cânticos. Todo esse conteúdo está no curso online Esposa Segundo o Coração de Deus. Para fazer inscrição, você vai no link aqui da descrição do perfil, tem um link lá, você clica, você já vai cair na página da inscrição, onde tem tudo isso, tá certo? Então as inscrições estão oficialmente abertas. E aí agora, voltando para o que nós aprendemos hoje, eu quero dar um fechamento, um resumo do que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos que a mulher sábia, ela tem TDAH, ela tem temor de Deus, ela tem dependência de Deus, ela tem amor por Deus e ela tem humildade diante de Deus. Como que essas coisas, elas são aplicadas ao nosso casamento? Primeiro, as regras que contam no casamento da mulher sábia são as regras do Senhor, não as regras dela mesma. Se eu sou sábia, se eu quero ser sábia, quem manda no meu casamento é Deus. São as regras dele. Casamento dele, as regras são dele, não as minhas. Segundo, a minha vida de oração é uma prioridade. Se eu temo a Deus, se eu tenho dependência dele, se eu sei que tudo vem dele, a minha vida de oração deve ser uma prioridade. Eu preciso organizar as minhas atividades para que eu tenha todo dia um tempo na presença de Deus, orando a Ele, porque é Ele quem vai me conceder essa sabedoria. Terceira aplicação para o meu casamento do TDAH da sabedoria. Eu vivo buscando como conhecer mais a Deus. Nós vimos, né, o A do TDAH, o amor pelo Senhor precisa estar envolvido no conhecimento do Senhor. Eu preciso usar o meu tempo para conhecer mais a Deus, através de estudo da sua palavra, através de conselhos de mulheres mais sábias, através de instrução que eu tenho na igreja, no corpo de Cristo, né? Então essa é a terceira forma que eu aplico. Quarta forma de aplicação no casamento. A palavra do Senhor é a última na minha vida, não a minha. Quem diz vai ser assim é Deus e não eu. Ele sabe o que é melhor para mim, mais do que eu mesma. Então isso envolve a humildade do meu coração. A palavra do Senhor é o que direciona, não a minha. Certo? Mais um coraçãozinho aí, porque eu creio que essas aplicações merecem, né? Temos que colocar isso em prática. Então hoje o que nós aprendemos? O TDAH da mulher sábia. Temor do Senhor, dependência do Senhor, amor ao Senhor e humildade diante do Senhor. O que é que vai acontecer amanhã? Nós vimos hoje que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, ou seja, o primeiro passo é temer ao Senhor. Amanhã nós vamos ver o princípio da tolice. Muitas de vocês me pediram para eu falar sobre o temor de homens. Então, se a sabedoria começa com o temor do Senhor, a tolice começa com o temor de homens. Medo das pessoas. Estar preocupado com o que as pessoas pensam de você. Então, amanhã, às 20 horas, nós vamos falar aqui no Instagram sobre temor de homens. Princípio da tolice, temor de homens. Certo? Ok? Então hoje nós fechamos aí com o TDAH da mulher sábia. Lembrando que as inscrições do Esposa Segundo o Coração de Deus estão oficialmente abertas. Elas só ficam abertas até o dia 15, certo? É uma semana de abertura de inscrição e você pode fazer no link que está na descrição do perfil. A live vai ficar salva aqui. Depois a gente vai colocar no YouTube também para aquelas pessoas que não têm Instagram. Então eu peço que você divulgue, por favor, esse conteúdo e muito obrigada pela sua participação. Muita gente dizendo do conteúdo de Provérbios que tem sido uma bênção. Muito obrigada pelo feedback de vocês e muito bom, adorei a aula. Muito obrigada, gente, maravilhosa. Deus seja louvado por tudo isso. Vai ficar aqui gravado, divulgue e amanhã nós estamos aqui
para falar do princípio da tolice. Aí quinta-feira tem outra novidade, na segunda-feira tem, na verdade, quinta-feira tem outra live, na segunda tem outra live, tudo com convidados especiais, viu? Nós vamos ter muitos convidados. Amanhã vocês estarão só comigo falando do princípio da tolice, que é o temor de homens, e na quinta-feira nós vamos falar sobre tolice e sabedoria para esposas de pastor, com uma convidada daquelas maravilhosa. Na segunda-feira a gente tem um convidado homem para falar sobre a criação da mulher e a sabedoria. E na outra semana a gente vai ter outra live, mas eu vou contar para vocês mais para frente. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Agradeço mais uma vez todos vocês que estiveram. Vai ficar gravada e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Boa noite.